E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Nas aulas passadas, né, nós concluímos esse bloco da física, né? Que a gente estava focado em estudar um pouco da física, vamos dizer assim, a física clássica, né? A física newtoniana. A gente estava estudando principalmente a cinemática, a dinâmica, os movimentos, os fenômenos que levam ao movimento, os fenômenos que caracterizam o movimento. Estudamos um pouco da lei da gravitação, das forças, os tipos de força, principalmente focamos bastante na força-peso. Estudamos a gravitação e terminamos concluindo esse primeiro bloco de física estudando as três leis de Newton, e a gente encerrou as três leis de Newton. Então, terminamos falando um pouco sobre atrito e terminamos essa parte, esse bloco do assunto, né? Hoje a gente inicia um segundo bloco, né? Como falei, a gente tem três grandes blocos que a gente vai estudar de física esse ano. O primeiro já foi, né? Que era o estudo dos movimentos. Agora a gente vai iniciar o segundo bloco, o segundo conjunto de... O segundo conjunto de... esse segundo bloco de assuntos, né, que são o estudo das ondas e ondas e radiações, né? Onda e radiação junto, né? Principalmente que a gente vai estudar o espectro das radiações mais associadas ligadas aos fenômenos ondulatórios, né? Então, a gente inicia esse processo aqui, lembrando a vocês que é um novo assunto, são coisas novas e diferentes, então reforço aqui com vocês. E se vocês tiverem dúvida, gente, vocês por favor entrem em contato comigo para eu saber que vocês estão com dúvida, para eu saber que vocês não estão entendendo alguma parte do assunto. Então eu preciso que vocês entrem em contato e falem, professor. Alguns de vocês já entram, né? Normalmente pelo Instagram, né? Principalmente por e-mail. Ninguém manda e-mail, acho que vocês não trabalham com isso mais, né? Mas entre em contato, qualquer dúvida mesmo. Se for dúvida do exercício, se for dúvida do assunto, professor, na aula você comentou tal coisa, mas eu vi essa outra coisa, que aí eu respondo a vocês e a gente discute um pouquinho do assunto, certo? Não guarde as dúvidas com vocês, não, porque a gente já teve essas aulas remotas, né? E a gente não sabemos muito bem ainda quando é que as aulas presenciais elas vão retornar. Então, se vocês não entram em contato para falar com dúvida, que não entenderam, que não estão conseguindo fazer um determinado exercício, eu não vou ter como conseguir saber, né? Se vocês estão entendendo e qual é o grau de dificuldade que vocês estão tendo. Então é fundamental que vocês de alguma forma consigam entrar em contato comigo. Lembre que todo final de vídeo eu deixo meu Instagram, meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. E na plataforma da escola, Luciano também deixa lá um e-mailzinho da plataforma, que se vocês mandarem e-mail para o e-mail da plataforma, o Luciano encaminha para mim no mesmo dia e eu falo com vocês diretamente. Mas se vocês não quiserem passar por esse intermédio do e-mail da plataforma da escola, vocês podem entrar em contato direto comigo pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, né? O pessoal do nono ano que tem entrado em contato comigo fala comigo via Instagram mesmo. Não precisa nem seguir, vocês mandam mensagem e eu vejo lá quando aparece a mensagenzinha e eu respondo. Se tiver, não quero que o pessoa me siga, descubra meu Instagram, não se preocupe não. Eu só sigo quem me segue. Vocês podem mandar mensagem que eu respondo vocês sem necessariamente seguir. A pessoa está vendo o meu Instagram, não. Vocês podem só mandar mensagem lá, que eu vejo lá que tem uma mensagem, solicitação de mensagem, e eu respondo diretamente, certo? Então, para a gente estudar um pouco, falar um pouco de ondas, das ondas e do fenômeno de ondulatórias, né? A gente vê muito, a gente convive muito e nós vivemos muito, né, de uma forma ou de outra com ondas, né? A gente está cercado pelos fenômenos ondulatórios, né? Do que são as ondas, como elas funcionam ao nosso dia a dia. Então, desde da luz que está saindo da tela do celular, do computador que vocês estão assistindo essa aula, estão recebendo essa informação, ao som, seja a aula que vocês estão escutando, seja com fone, seja com fone, sem fone. Vocês estão escutando minha voz, vocês estão escutando o som, isso são ondas, né? Seja um terremoto, seja quando você mergulha na piscina, você produz ondas, seja quando você sintoniza uma estação de rádio, ondas, radiações que se propagam como ondas.
Então a gente está cercado por ondas por todos os lados, né? Quando vai esquentar lá a comidinha lá no micro-ondas, ou fazer aquela pipoca no micro-ondas, são também ondas, né? Então a gente está cercado por ondas por todos os lados, nós somos influenciados por ondas, sentimos as ondas de uma forma ou de outra. Então invariavelmente a gente tem contato com essas ondas, né? Então é até normal, né? Tipo, vocês já viram, né, aquelas pessoas fazem que é em fileira, por exemplo, em fileira, né? Dominó, né? Já vi isso na televisão, em vídeo que as pessoas fazem aquelas estruturas de dominó, aquelas filinhas, aí derruba e vai acompanhando o dominó, e vai derrubando uma coisa, vai derrubando outra, né? Então, seja, na queda de um dominó, todos os outros vão cair de sequência, né? Ou seja, basta você derrubar o primeiro naquela filinha e eles vão derrubando sucessivamente, né? A gente pode afirmar que o que causou isso foi a perturbação de somente o primeiro dominó. Ou seja, você não sai derrubando todos os dominós, você perturba apenas o primeiro dominó, você empurra apenas o primeiro dominó, né? E em sequência os outros vão ser derrubados, né? Vai um derrubando o outro. Mas por óbvio, se você derrubar o primeiro e ele estiver próximo o suficiente, ele vai derrubar os outros, né? Logicamente isso vai acontecer, né? Esse é um efeito que a gente chama de efeito dominó, né? Quando fala, um efeito dominó, quando vai um efeito, às vezes é uma catástrofe, né? Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai perturbando a outra, né? É um efeito dominó, então a pessoa fala uma coisa da outra, a outra pessoa para uma pessoa conta para outra, e de repente virou uma confusão, né? E falar, eita, peguei essa fofoca, ou isso aí foi um efeito dominó, né? A gente usa, algumas pessoas, nem todas, usam muito essa expressão efeito dominó. A gente vê muito filme também, usa essa expressão efeito dominó, ou seja, uma perturbação que foi feita em uma coisa foi desencadeando uma série de outros processos, né? Ou seja, tipo uma perturbação que foi feita de um lugar, ela foi se propagando até um outro local mais distante, né? Então uma informação que você soube, essa informação foi sendo passada e essa informação acabou levando a consequências em um outro lugar, em um outro momento, e aí a gente chama isso de efeito dominó, né? Isso aí que a gente está chamando de agora o que acontece quando a gente tem esse efeito dominó, né? O efeito que a gente teve causado pelo primeiro dominó, ele chegou até o último, né? Então quando você vai derrubando esses dominós, então o efeito que a gente causou no primeiro, ele chegou ao último dominó, sem que esses dominós eles tenham saído do lugar. Ou seja, tipo, eu causei uma perturbação do primeiro dominó, ele foi caindo, derrubando o seguinte, derrubando até derrubar o último. Então a perturbação que eu causei no primeiro chegou até o último, sem necessariamente que eu tenha pego esse primeiro dominó e jogado no último, né? Ou seja, foi transferindo a perturbação do primeiro, que eu causei no primeiro, e chegou até o último sem que eles tenham saído de lugar. Ou seja, que eles tinham mudado de posição. Ou seja, o dominó só caiu na mesma posição que ele estava. Foi derrubando. E o último dominó que, sei lá, que podia fazer, vocês já viram os vídeos desse no YouTube, o cara vai distribuir esses dominó pela casa, desce escada, sobe de mesa, sobe escada, desce coisa, e ele só perturbou, ele só empurrou o primeiro. Então eu derrubei o último dominó sem que a perturbação que eu tenha causado no primeiro, ou seja, sem que eu tenha mudado a posição dos dominós, ou seja, eu não peguei o primeiro dominó e taquei no último, né? Eu só perturbei o primeiro e esse efeito ele foi se distribuindo de um dominó até o último. Então, ou seja, o efeito que eu causei do primeiro dominó atingiu o último sem que eu tivesse tirado nenhum dos dois do lugar, né? O que aconteceu nesse processo aí, que a gente chama do... o que foi passando, essa perturbação que foi passando do primeiro dominó até atingir e derrubar o último dominó, é o que a gente chama de energia, certo? Ou seja, a perturbação que eu causei, a energia que eu transferi do meu toque para o primeiro dominó, ele foi sendo transportado de um dominó para o outro até derrubar o último dominó, certo? Então esse processo aí aconteceu um processo de transporte de energia, ou seja, eu não desloquei nenhum dominó do seu lugar,
eu apenas passei a energia para o primeiro dominó e essa energia foi sendo transferida de um dominó para o outro, sem que os dominós tenham saído do lugar, ou seja, eles só caíam, mas eles não trocaram de posição, ou seja, eu não empurrei o primeiro dominó, eu não joguei o primeiro dominó, eu não peguei o dominó e joguei ele no último, não. Um dominó foi passando a energia que eu transferi para o primeiro, foi passando a energia de um para o outro. Essa energia, nesse processo aí, a gente só teve o processo de transporte e transferência de energia, e não de matéria, já que eu não peguei um dominó e joguei no outro. Ou seja, eu não peguei um dominó de uma posição e joguei para cair no outro que estava lá distante. Não, eu não alterei a posição dos dominós. Cada dominó continuou na sua posição, eles apenas caíram e nesse processo de queda eles foram transportando energia. Então nesse caso aí eu fiz um processo de transporte de energia, essa energia que fez um dominó cair sobre o outro. Mas eu não transportei a matéria, ou seja, eu não transportei o dominó. Ou seja, não foi um dominó empurrando o outro, não foi como se eu tivesse empilhado e um gato saísse correndo, derrubando tudo. Né? O gato saiu derrubando e arrastando tanto matéria quanto energia. No caso do dominó, não. Um dominó foi derrubando o outro porque um foi transferindo energia um para o outro. E eles foram sendo derrubados sem alterar a sua posição no espaço. Esse efeito aí ele não acontece só em dominós. Né? Quando você, por exemplo, aqui se você joga uma pedrinha na água, ou se você pula na piscina, você vê que você vai causar perturbações na superfície da água, né? Você vai formar isso que a gente chama comumente de ondas. A mesma coisa, a força das correntes marinhas em relação com o fundo marinho forma as ondas marinhas. Né? Ondas, eles são um fenômeno físico em que a gente sempre tem o transporte ou a transferência de energia, mas não a transferência de matéria. Ou seja, as ondas elas transportam apenas energia, elas nunca transportam matéria, certo? Então quando eu jogo uma pedrinha na água e forma aquela perturbação na água, aqueles processos de ondas, né? Quando você mergulha na piscina e você forma, ali está sendo aquela perturbação na superfície da água, é o transporte de energia, da energia cinética, ou seja, da sua energia do movimento, da sua queda, ou da pedrinha que você jogou, e na superfície da água essa perturbação é o transporte de energia causada por aquele impacto, certo? Então é a mesma coisa do dominó. O dominó ele vai transferir energia, mas ele nunca transforma matéria. Então a gente pode definir como ondas como um processo de transporte de energia, certo? Ou seja, você vai tendo um processo de transporte de energia, mas nunca de matéria. Ou seja, né? As ondas são um transporte de energia de um lugar para o outro, mas nunca de matéria. Então quando as ondas do mar estão lá se formando e ela só está transportando energia, só a onda se formando, a gente diz que aí aconteceu um processo de uma onda na física, está transportando energia. Aí quando você está ali naquela parte no mar, né, e vem aquela marolinha assim, você sobe e desce, né? Ali é uma onda, né? Física, né? Então ele está passando energia, mas você só sobe e desce, você não é transportado. Quando vem aquela onda forte que ele arrasta, você está sendo arrastado, então você está sendo matéria que está sendo transportada. Então aí não é um comportamento ondulatório físico, né? Já que as ondas elas transportam só energia de um lugar para o outro, mas elas nunca transportam matéria, certo? Então isso é o que define uma onda. Uma onda é um fenômeno físico em que você tem um transporte de energia de um lugar para o outro. Então veja que se formam aquelas ondinhas. Então veja nessa imagem aqui que está em cima, onde caiu a pedrinha, a energia ela foi se propagando, formando as ondas, né? A perturbação na superfície da água, mas ela não está transportando matéria nenhuma, ela só está transportando energia do ponto onde a pedra caiu até essa energia se dissipar completamente e essa onda deixar de se formar. Né? Então você pula na piscina, aí vai formar aquelas ondas na piscina, ou seja, a energia vai sendo transportada do ponto onde você caiu até ela se dissipar completamente. Então as ondas vão ser esse processo de transporte. Né? E as ondas elas são presentes em todo o nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia a gente tem a presença de ondas, seja as ondas de rádio, seja quando a gente fala as ondas sonoras, sejam a onda do mar, e por aí vai. Né? A gente pode classificar as ondas como de dois tipos. A gente tem ondas mecânicas e ondas que são eletromagnéticas. Né? As ondas mecânicas são aquelas que elas só se propagam se existe um meio material.
ou seja, precisa ter um meio para que essa energia seja transportada, né? Então, por exemplo, quando você pulou na piscina, as ondas que formam ali na piscina, a onda do mar, é uma onda mecânica, por quê? Porque ela precisa do meio, no caso o meio é a água, para que essa energia seja transportada, né? O som, o som é uma onda mecânica. O som só se propaga se você tiver um meio para ele se propagar. Então, por exemplo, o ar. A gente escuta o som porque a onda que a gente propaga, o som quando ele se propaga, ele vai se propagando no ar. Então, quando eu falo e vocês escutam, quando sai aí do celular, vocês escutam porque o som está se propagando, a onda sonora está se propagando nas moléculas do ar e chega até seu ouvido, né? Inclusive, o som ele se propaga melhor em meio, no meio, ele se propaga menos no ar, intermediário na água, ele se propaga melhor nos meios, no sólido, né? Então, por exemplo, por isso que às vezes vocês já fizeram isso debaixo d'água, fica você, um amigo, uma amiga embaixo d'água e ficam falando para escutar debaixo d'água. O som ele se propaga também na água, melhor inclusive até que no ar. E no solo ele se propaga mais ainda, né? Ou seja, aqueles filmes que às vezes aparece algum indígena tal, ou alguém que eles botam o ouvido no chão para escutar se alguém está se aproximando. Ou se você, por exemplo, você está aqui, alguém está conversando no outro quarto, aí você vai encosta o ouvido na parede ou na porta e começa a escutar melhor um som que você não estava escutando. Que é a onda sonora, ela se propaga no ar, se choca com a porta, né, meio sólido, e se propaga. Então as ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagar, né? Todas as perturbações que são causadas, veja ali, elas acontecem no meio material, né? Então o som ele precisa do meio. Por exemplo, se você tiver na ausência de um meio material, por exemplo, no vácuo, no espaço, o som não se propaga, certo? Por que o som não se propaga? Porque no espaço, como tem vácuo, não tem matéria, não tem um meio material para o som se propagar, não tem som. Então geralmente você assiste filmes Star Wars, Vingadores, que tem aquelas batalhas no espaço, que fica aquelas explosões. Na verdade, aquilo é só um efeito cinematográfico, né? Isso é uma invenção do cinema, porque na realidade o som não se propaga no vácuo, no espaço, né? Na ausência de meio material. Então, uma explosão no espaço você não escuta nada. Então, por exemplo, se você tiver, supondo que você esteja numa nave espacial, sua nave espacial você está lá, explode, o som não se propaga, você não escuta nada. Mas imagine um filme com guerras e batalhas espaciais, né? De Vingadores lá se esbagaçando no espaço e não tivesse som nenhum, né? Na realidade não tem som nenhum, porque o som não se propaga no vácuo, né? Então nesse caso não tem como a gente escutar nada, né? Mas aí pro filme tem que fazer, né? Faz parte da emoção criada pelo audiovisual aí do cinema de ter os sons para transmitir sensações, né? Mas é isso que, então, as ondas mecânicas elas só se propagam se tiver um meio, se as suas perturbações se causam no meio, seja na água, no ar, e por aí vai, né? Então no caso das ondas mecânicas elas se comportam como os dominós, né? Então uma perturbação causada em determinado meio material por alguém ou por uma fonte, né? Essa perturbação ela vai se propagando de um ponto ao outro, né? Que a gente chama de formando dos pulsos, né? Que aí na próxima aula eu detalho um pouquinho os pulsos, mas seria esse movimento de propagação da onda, né? Então no caso do dominó funciona como uma onda mecânica, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos de onda mecânica, como eu falei, uma pedra que é lançada na água quando você mergulha na piscina, um terremoto no fundo do mar que causa uma perturbação nas águas do oceano, que vai se propagando até o continente, né? Que são os tsunamis, né? Então, os tsunamis um encontro de rocha, um terremoto que acontece embaixo na crosta terrestre, abaixo do mar, né? E ela vai propagando essa onda e forma um tsunami, né? Então quando elas chegam no continente, né, ele forma o tsunami. Então, tsunami é um caso de uma propagação de onda mecânica, certo? A fonte vai ser lá do terremoto. Um alto-falante, né, causa perturbação no xilofone do ouvido também, causa perturbações na molécula do ar. Essas perturbações elas vão se propagando até nossos ouvidos e a gente consegue ouvir o som gerado por ela. Então, o som é um tipo de onda mecânica. O movimento das placas tectônicas, né, que provocam os terremotos, né, na superfície. Quando eles acontecem na superfície, formam os terremotos, né? Então o vácuo, que é a ausência de matéria, como é que tem no espaço, ele não permite a propagação de ondas mecânicas, né? Uma vez que a gente entende o vácuo como a ausência de ar e de matéria, né? Então, pelo menos o que é que se definido como vácuo hoje em dia. Então no vácuo tem a ausência de ar e de matéria. Então como as ondas mecânicas elas precisam de matéria, de um material para elas se propagar, de meios materiais, então eles não vão se propagar no espaço, certo? Ou seja, na presença do vácuo, né?
Então o som é um dos principais representantes do grupo de ondas. Então mais para frente a gente vai estudar só sons, né? Depois que a gente vê as características das ondas, a gente, de forma geral, né, a gente vai estudar depois os sons, né? Porque a gente vai dar um focozinho no som? Porque ele é uma onda que interfere diretamente na vida, na nossa vida, dos seres vivos, né? Dos humanos, né? E dos animais, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais o som mais pra frente, obviamente, né? Mais especificamente, mais detalhado o som, né? E aí a gente depois entra nessa parte de som mais especificamente. Né? O outro tipo de onda que nós temos são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas diferem das ondas mecânicas justamente por elas não precisarem de um meio material para se propagar. Ou seja, as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo, elas se propagam em meio materiais, elas se propagam onde elas quiserem, certo? Então elas não têm essa limitação para se propagar. Então ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio material para se propagar, né? Então a perturbação delas é causada em campos eletromagnéticos e se propaga através deles. Ou seja, os campos eletromagnéticos que são formados em qualquer lugar no espaço, essas ondas eles se propagam nesses campos, daí o nome delas de ondas eletromagnéticas. Então elas não precisam de um meio material, elas se propagam, elas podem se propagar em meios materiais, mas elas, se não tiver um meio material, elas se propagam nos campos eletromagnéticos que são formados em qualquer ponto no espaço, e no vácuo não. Ou seja, por exemplo, a luz é um tipo de onda eletromagnética, ela se propaga em meios eletromagnéticos como em meios materiais. Então a luz ela consegue vir do Sol até a gente porque ela é uma onda eletromagnética. Então ela se propaga. A luz ela pode se comportar como partícula ou como onda. Na verdade, hoje em dia, na física, principalmente na mecânica quântica, que estuda as forças eletromagnéticas, atrações do núcleo de átomos, por aí vai, eles entendem mais que não existe essa dualidade partícula-onda, né? Tudo é partícula, tudo é onda, por assim dizer. Né? Mas a luz ela chega até aqui do Sol, até aqui, ela vai se propagando no vácuo porque é uma onda eletromagnética. Então ela não precisa de um meio material para se propagar. Se a luz fosse uma onda mecânica, ela nunca ia chegar aqui na gente. Ou seja, a luz do Sol nunca ia chegar na Terra, porque ela não conseguiria se propagar no vácuo, por exemplo. Né? Então a gente tem outros exemplos de ondas eletromagnéticas. A gente tem as micro-ondas, né? O micro-ondas do aparelho micro-ondas, né? As ondas de rádio, raio-x, os espectros da luz, né? A luz infravermelho, alguns casos de radiações também são ondas, principalmente as radiações gama, são ondas eletromagnéticas. Né? Assim como do som, a gente vai estudar o som, né? Mais para frente especificamente como ondas mecânicas, a gente também vai estudar depois de som, a gente vai estudar uma parte exclusiva só de luz, certo? Para a gente entender o comportamento da luz de forma mais específica, certo? Um pouquinho mais específica, a gente também vai estudar um pouquinho a luz. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas que se formam a partir da combinação dos campos magnéticos e elétricos, né? E se propagam no espaço transportando energia. Então elas não precisam de um meio material. Né? Então o conceito de onda eletromagnética ele foi postulado por um físico escocês, né, bem famoso, que é o James Maxwell. E ele estudava bastante os campos eletromagnéticos e se utilizando de algumas leis experimentais de outros campos da física, como Coulomb, Faraday, Ampère, né? E também suas próprias concepções, o Maxwell ele conseguiu construir um conjunto de equações que resumem bastante os conhecimentos sobre o eletromagnetismo. Né? Então hoje a gente conhece as equações como as equações de Maxwell, né? A gente não vai estudar elas, só estou falando aqui para vocês entenderem de onde saiu essas coisas, né? E que foram elas que possibilitaram essas equações, foi porque possibilitou a gente conhecer a existência das ondas eletromagnéticas. Né? Então essas equações que foram muito importantes para o estudo da eletricidade, da mesma forma, por exemplo, como as leis de Newton foram importantes para a gente conhecer a mecânica, né? Essa parte da física que estudam os movimentos. Né? Então, todas as contribuições, principalmente do Maxwell, ela foi fundamental para a gente poder conhecer
e conceber o que seriam essas ondas e como é que essa parte, né? Ou seja, até essas equações do Maxwell, a gente conhecia as ondas mecânicas, mas não conhecia as ondas que atuam no campo do campo eletromagnético, né? Então, para ele foi fundamental, e obviamente ele se postulando em vários cientistas, como eu falei, o Faraday, que era um cientista que estudou bastante o processo de indução da eletricidade, ou seja, como a eletricidade se propagava, né? E aí quando o Maxwell ele contribuiu bastante com esse campo desse conceito da teoria eletromagnética, né? Junto do Maxwell, ele foram as bases, por exemplo, da teoria da relatividade geral, que foi postulada por Einstein depois, né? E que foi que possibilitou, né, o progresso da física no século XX, de todas as postulações do Albert Einstein, né? Então o Maxwell ele morreu em 1879, né, mas ele trouxe essa contribuição fundamental, né, que hoje em dia é aplicada em vários campos, como da engenharia elétrica, da eletromagnética, dos campos da engenharia mecânica. Hoje em dia esses estudos da noção dos campos eletromagnéticos foram que poderiam formular o que a gente chama hoje em dia da mecânica quântica, né, que é a parte da física que estuda as interações de átomos, de subpartículas atômicas. E hoje a mecânica quântica ela consegue contribuir bastante para a produção de computadores quânticos. Então, por exemplo, o computador celular que a gente tem, eles só foram possíveis ser construídos e elaborados por causa da mecânica quântica, né? E a mecânica quântica, por assim dizer, ela só foi possível produzir esse campo da ciência a partir dos estudos, da descoberta do Maxwell, ou seja, dos estudos com a eletricidade, com o magnetismo e com os estudos do Maxwell que possibilitaram o conhecimento dos campos eletromagnéticos e a descoberta dessas ondas eletromagnéticas. Que antes disso se acreditava apenas, por exemplo, no caso da luz, que a luz ela só se comportava como partícula, né? E não como onda, né? E a partir disso a gente se possibilitou descobrir que a luz se comporta como onda e conseguir assim, conseguir compreender como é que acontecem os processos de interação da luz, como é que a luz influencia em vários aspectos. A gente foi possível conhecer o espectro eletromagnético, né? Conhecer o raio-x, o infravermelho, radiação, o espectro da luz visível, suas interações. E a noção da luz e desses campos magnéticos é o que, como eu falei para vocês, é o que possibilitou o Albert Einstein desenvolver a teoria da relatividade geral, né, que é o que basicamente hoje na atualidade explica o funcionamento do universo, né? As noções de expansão do universo, as noções de buracos negros, de bolsão de Higgs, de como os planetas orbitam, o processo da atração gravitacional, de entender que a gente não vive mais a noção de que a gente não vive num espaço tridimensional, né? A gente vive em um universo que é quadridimensional, né? Que tem 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. E aí que vem todas aquelas possibilidades daquelas viagens, de falar de viagem no tempo, né? Tudo isso só é possível graças a esses estudos, principalmente na teoria da relatividade, né? Então todos esses filmes, essas teorias que a gente vê de filme, de série, de viagem no tempo, não sei o que, essas coisas, é tudo pautado, em alguns casos, né, a partir dessas noções que possibilitaram a relatividade geral de Albert Einstein, né? E que hoje em dia tem coisas muito mais complexas, né? O Stephen Hawking, né, que é aquele filme da teoria de tudo, né, ele termina a vida dele tentando buscar unir a relatividade geral com a mecânica quântica para trazer explicações mais complexas do universo, né? Mas divaguei um bocado aqui, mas aqui essa aula foi para a gente pegar uma introdução sobre ondas, né? Saber o que é uma onda, saber quais são os tipos de onda. Na próxima aula a gente começa a discutir os elementos que formam a onda, né? Então a gente vai começar a falar sobre o que é um pulso, sobre o que é uma onda periódica, o que é período, o que é frequência de onda, amplitude, comprimento de onda, e antes de entrar nas partes de cálculo de velocidade de onda, de frequência, caixinha de fósforo. Se vocês tiverem dúvidas, gente, por favor entre em contato comigo, porque agora a gente está bem no início do novo assunto, que é ondas, né? Então a gente vou devagarzinho aqui com vocês, mas vocês vão aqui uma aula, ela vai desencadeando na outra. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem 3 assuntos que a gente vai estudar aqui, né? Ondas, e aí depois a gente vai estudar 2 ondas específicas, que é o som e a luz. Se vocês não captarem
aqui os conceitos básicos do que é a onda, quais são os tipos de onda, quais são as propriedades da onda, o que formam as ondas, vocês vão boiar completamente quando chegar em som e luz. Então, para saber som e luz, como a gente vai estudar o aspecto de ondas do som e da luz, se você não souber, não conseguir captar entender o que é uma onda, quais são os tipos de ondas, quais são os elementos que formam a onda, como as ondas se propagam, como a gente calcula a frequência de onda, como a gente calcula o comprimento de onda, como a gente calcula a velocidade de uma onda, vocês vão boiar completamente quando a gente chegar em som e luz, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me dizendo as dúvidas, porque eu não entendi isso, tem como você me explicar um pouquinho mais específico isso para poder compreender, certo? Não tem problema. Então fiquem bem, se cuidem, certo? E a gente se vê na próxima aula. Então, tchau.